Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. A minha geração lutou muito para que a voz das ruas fosse ouvida. Muitos foram perseguidos, torturados e morreram por isso. É um equívoco achar que qualquer país possa prescindir de partidos e, sobretudo, do voto popular, base de qualquer processo democrático. Todas as instituições e os órgãos da segurança pública têm o dever de coibir, dentro dos limites da lei, toda forma de violência e vandalismo. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações para produzir mais mudanças. Qual? PC 37. O que é a PEC 37? PC 37. O que é? É um... Oh, meu Deus do céu, como é que fala? Eu estou aqui porque eu acho que chegou um momento em que esse Brasil tem que mudar. Na minha opinião, contra a corrupção. Contra o governo. Contra o desempregado. Por tudo que está de errado no país. Contra o genocídio. Hoje a gente quer muito mais. E eu estou fazendo isso porque eu sou brasileira, apesar de estar indo para Londres em setembro. Vai-se à rua por objetivos às vezes muito diferentes, em geral muito difusos. E essa difusão permite que as pessoas vão para frente, que alguns movimentos um pouco mais organizados vão para as ruas com diferentes convicções e se choquem fortemente. Sem racismo, sem racismo, sem racismo, sem partido, sem partido. Eu não sou de partido, cara, eu não sou de partido. Porque a gente tá aprendendo. Violência, sem violência. Vai, irmão, deixa eu falar. Vocês podem não gostar dos políticos, eu também não gosto, podem não gostar da Dilma, podem não gostar do Alckmin, podem não gostar do Haddad, mas infelizmente não se inventou ainda outra forma de fazer a intermediação entre o Estado e a sociedade que não seja pela política e pelos partidos políticos. Uma coisa é você convocar manifestações de massa pelo Facebook e ser atendido. Outra coisa é que o que você está reivindicando se concretize, o que só pode se concretizar no Diário Oficial. Então, ou eles dão essa concretude, um caráter político, ou vão morrer no Facebook. Isso é discurso de quem quer a ditadura militar de volta. Eu sou cidadão brasileiro que está indignado com a porra da A quinta-feira foi o dia de maiores protestos ao redor do Brasil. Mais de 100 cidades tiveram manifestações. Em pelo menos 13 capitais a coisa ficou realmente violenta. Em Brasília houve tentativas de invadir o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, jogaram um coquetel molotov no prédio do Itamaraty que pegou fogo, o prédio do Banco Central e de outros 3 ministérios também foram vandalizados. Em Fortaleza houve tentativa de invadir o Palácio da Abolição, que é a sede do governo do estado. No Rio de Janeiro, 300 mil pessoas foram para as ruas e entraram em confronto com a polícia. Muitas pessoas saíram feridas por bombas ou balas de borracha. Vem, aparentemente, a maior confusão entre os próprios manifestantes sobre qual é o objetivo. Está limitado à redução do aumento das tarifas de transporte público? Não está. É para fazer o impeachment do Alckmin, do Haddad, da Dilma, de Deus, sei lá. Isso era uma coisa contra uma autoridade vaga, não é? Que se personalizou no Alckmin e no Haddad. Ao longo desses dias, nós temos conversado com o prefeito Fernando Haddad para que a cidade funcione. Nós vamos revogar, voltando à tarifa original de R$ 3,00. Eu reuni o conselho da cidade essa semana. Nós precisamos abrir a discussão sobre as consequências dessa decisão que foi tomada para hoje e para o futuro. Essas foram as maiores
maiores mobilizações que a gente conseguiu. E a gente sempre soube que isso era possível, que era fundamental ir pra rua e mostrar pra população que quem decide como vai ser o transporte público e quem decide como vai ser a nossa cidade é a gente. Eu acho que a probabilidade de alterar muita coisa é pequena. E de imediato é seguramente quase zero, a não ser baixar a tarifa. Porque não é possível eliminar todos os impostos da sociedade, não é possível que a falta de frota de ônibus apareça imediatamente, não é possível que apareçam rapidamente novas linhas de metrô, não é? Não é possível que imediatamente se acabe com a corrupção. Eu estava conversando sobre tarifa zero há 6 anos atrás. Todo mundo falava que era uma grande maluquice e agora as pessoas estão discutindo isso na rua, nos bares. Sinceramente, se eu fosse esses empresários de transporte, eu ia pensar 2 vezes se eu ia querer carcar o povo atrás de lucro, porque a população agora está esperta. Ai, tô posicionando, mano. O pessoal gritando sem violência. Eles reduziu até a última hora de botar o choque, chamar o choque. Só que a situação do prédio ficou insegura. Então o choque já está se posicionando, infelizmente. Então... Bota fogo neles também. Bom, há um grupo ideologicamente violento que acha que deve fazer isso, deve atingir instituições representativas da ordem capitalista, etc. A isso se misturou gente das ruas, a isso se misturaram, por que não, os delinquentes da cidade. Não é imaginar que todos eles saíram de campo, pelo contrário, eles se apropriaram dessa situação. A diferença que mais estão citando hoje em dia é a do tipo de convocação e tal. Isso aí é um fenômeno da internet, né? Esse conglomerado gigantesco em tão pouco tempo. Não, toda a vida houve isso. Desde a Bastilha, por exemplo, como é que o povaréu se reuniu, né, diante da Bastilha? A Revolução Francesa, aqui no Rio, em menos de 15 horas, o enterro do Edson Luiz, um estudante que foi assassinado pela polícia, foi feita uma passeata gigantesca para levar o corpo dele ao cemitério. Não é nem carne, nem frango, nem peixe, nem ovo agora, não é nada, tá certo? E os meninos do movimento insistem em dizer que o movimento é pelos 20 centavos. E eu não vejo ninguém aqui brigando pelos 20 centavos, tá certo? Ou muda-se o foco, ou vamos fazer uma manifestação contra tudo, contra impeachment, contra a corrupção, contra o Renan, contra a Copa, contra tudo, mas vamos dar nome para isso. Eu estou aqui por ele, já que no futuro dele ele possa ter um transporte digno de qualidade. Isso, no orçamento da minha quebrada faz diferença. A gente vai lá que a gente precisa de abaixar a passagem, porque precisa que a passagem é baixa para a gente trabalhar. Uma
polícia é uma pura coincidência. Sem polícia não tem violência. O povo tão certo mesmo. E tipo, eles estão como tipo uma família, lutando por um direito que é deles mesmos, entendeu? Eu acho que é legal, principalmente quando não tem violência, né? Então eu diria que, de um modo geral, isso fica como coisa importante. Fica, sim, como um marco importante de uma mobilização e uma tomada de consciência da sociedade de que é possível sim pressionar e não simplesmente virar as costas para todas essas coisas, ir para casa triste com coisas que ocorrem, mas se resguardar. Isso vai ter consequências no futuro. Que consequências? Eu deixo para os cientistas políticos que têm que pensar nisso, porque eu sou historiador, eu não tenho que me preocupar com o futuro. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar.